Linha capilar. RJ1. Oferecimento Aniversário Supermarket. Aqui o preço baixo arrebenta. É preço, é perto, é supermarket. Veja os destaques do RJ1 de hoje. A Polícia Federal prendeu em Volta Redonda o ex-diretor de serviços da Petrobras. Ele foi condenado a 39 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. O encontro de restaurantes e botequins do Rio reúne no Jockey Clube da Gávea sabores do Rio, do Brasil e do mundo. E, claro, a morte do apresentador e empresário Silvio Santos, um carioca nascido na Lapa. Tudo isso em 1 minuto aqui no RJ1. Agora, 12h37, RJ1 de volta falando então da morte de Silvio Santos aos 93 anos. Você está acompanhando aí ao longo de toda a nossa programação. Um carioca que nasceu na Lapa. Aqui no Rio, Silvio começou como camelô, depois foi paraquedista do Exército, empresário, radialista e se tornou, claro, uma lenda da TV brasileira. Vamos para Lapa então? O Guilherme Peixoto está ao vivo e traz aí toda a repercussão da morte de Silvio Santos, né, Guilherme? Pois é, Silvana, um sábado muito triste por aqui, tanto é que o governo do estado decretou, agora há pouco no final da manhã, luto oficial de 3 dias. Essa biografia de Silvio Santos, marcada por talento, por trabalho duro e por sucesso, é um orgulho e uma inspiração para todo carioca. Silvio Santos nasceu aqui na Lapa, na área central do Rio de Janeiro, filho de um casal de imigrantes que chegou ao Rio no final da década de 1920. Silvio Santos nasceu Cenoura Bravanel, em 1930, numa antiga vila de casas que ficava a alguns quarteirões de onde nós estamos. Estudou em escola pública também perto daqui, mas dizia aos irmãos que precisava, além de estudar, trabalhar para ajudar a família. E foi justamente aqui nas ruas do centro da cidade o primeiro desafio profissional, ainda adolescente, como camelô. Às vésperas das eleições de 1946, ao lado do irmão Leon, ele vendia capa para título de eleitor. Também vendeu canetas pelas ruas do centro do Rio de Janeiro. Você imagina, naquela época o Rio de Janeiro era a capital federal e a circulação de pessoas por aqui era muito grande. Aos 18 anos, ele também frequentou a escola de paraquedistas de Deodoro, mas nunca esqueceu a paixão pela comunicação. E aí, nessa mesma época, com 18, 19 anos, além de frequentar a escola de paraquedistas em Deodoro, ele começou a ser voluntário numa rádio em Niterói. E aí a gente está falando do começo da década de 50, quando não tinha ponte. E o único jeito de chegar na região metropolitana era de barca, para ir e para voltar. As barcas eram antigas e essa viagem demorava muito. Silvio Santos começou a perceber que as pessoas viajavam tristes, cabisbaixas, e começou ali o primeiro grande negócio do comunicador. Ele conseguiu parceria com uma cervejeira que fez o patrocínio e instalou caixas de som nessas balsas para animar as viagens de quem fazia esse trajeto diário entre Rio e Niterói. Alguns anos depois ele se mudou para São Paulo, fez parte do quadro da Rádio Nacional, começou a trajetória na televisão na antiga TV Paulista. E daqui a pouquinho, dentro do RJ1, claro, a gente vai voltar a falar mais sobre esse orgulho do carioca nesse dia de despedida a Silvio Santos. Silvana. É isso, que história inspiradora, né? Até já, então. Obrigada, Guilherme. E a morte de Silvio Santos deixou admiradores e, claro, toda a classe artística de luto. As memórias do Silvio são muitas, né? Porque ele tem uma característica incrível, que foi se manter sempre relevante e com a sua personalidade intacta ao longo das eras. O momento que mais fica para mim é o Silvio rindo, né? Com a sua risada característica, né? Entre haha e ri, mal.